Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal da Escola de Yoga Online Seralquimia. Eu sou a Páblia, eu sou uma das instrutoras da escola e hoje nesse vídeo eu irei fazer uma prática rápida, breve, muito simples. É uma prática voltada para quem sente algum tipo de desconforto no ciático, algum tipo de desconforto na região da lombar. Mas antes de continuar com esse vídeo, logo aqui embaixo tem um link para inscrição no nosso canal e também tem o contato das nossas redes sociais. Bem, como eu disse, é uma prática simples, mas se você nesse momento está passando por um processo de dor aguda, de inflamação, de muito desconforto, eu sugiro que não faça. Aqui no nosso canal tem uma prática de respiração, uma prática rápida que não tem nenhuma contraindicação. Tá lá como Nadi Shodhana, a respiração alternada. Então, eu sugiro que faça essa prática até que você não sinta nenhum tipo de desconforto, porque afinal de contas, a intenção aqui não é causar mais dor e sofrimento ao seu corpo. Também, se for o caso, peça uma orientação, peça a liberação do profissional que te acompanha, do seu médico, do fisioterapeuta, do ortopedista. Converse com ele se realmente o seu corpo nesse momento ele está apto para fazer esse tipo de movimento. É uma prática simples, mas que vai priorizar alguns movimentos, uma mobilidade na coluna, tração, porque afinal de contas, para quem tem, por exemplo, hérnia de disco na lombar, existe uma compactação das vértebras, então o que a gente quer ganhar é espaço. Então, são movimentos que vão trazer alongamento para sua coluna, alongamento e flexibilidade para o quadril. Também vou fazer uma prática que vai exigir um pouquinho mais de fortalecimento. Se você sentir algum desconforto, não faça esse exercício, espere o próximo. E eu vou usar alguns acessórios que nós chamamos de props aqui dentro do mundo do yoga. São acessórios que são perfeitamente substituíveis, então se você não tem, eu vou dar uma variação, então fique tranquilo, a prática é para todo mundo, é muito simples e a intenção é que todo mundo faça. Um desses acessórios é a parede, se você não tem uma parede livre, eu vou dar uma variação, eu vou usar uma faixinha, essa faixa ela pode ser substituída por uma canga, por um lenço, por um cachecol, por um cinto, e um travesseiro ou uma manta, algo do tipo que você tenha disponível aí na sua casa, tá bom? Se você também não está sentindo nenhum tipo de dor, é uma prática simples. Permanecemos muito tempo do dia sentados, pernas cruzadas, então a gente contrai, compacta muito o quadril, então também vai ajudar a você que mesmo que não sinta nenhuma dor localizada nessa região, a trazer um pouco mais de liberação, um pouco mais de fluidez, de mobilidade para essa região, ok? Então, vamos praticar. Então, nós vamos trazer, no início dessa prática, um pouco mais de mobilidade e um exercício com mais dinâmica para a sua coluna. Então, apoie as palmas das mãos lá no chão, lá no seu tapete. Mãos e ombros alinhados. Joelhos afastados aí na largura do seu quadril, peito dos pés apoiados no chão. Mantenha aqui o olhar ainda voltado para o seu tapete, sem fazer qualquer tipo de movimento. Observe a sua respiração, observe o seu corpo. Inspira, afunda a coluna, eleva o quadril lá para cima, peito aberto, olhar em direção ao teto. Exala, empurra o chão, arredonda a coluna, traz queixo lá em direção ao peito. Inspira, afunda a coluna, eleva o quadril, olhar em direção ao teto. Exala, empurra o chão, arredonda a coluna, sente espreguiçar. Inspira novamente o movimento dinâmico de olhar lá em direção ao teto. Exala, arredonda a coluna, traz queixo em direção ao peito. Inspire, cada um dentro do seu ritmo, dentro da sua respiração. Vai trazendo esse movimento
de alongamento, de mobilidade e dinâmico para a sua coluna. Inspira mais uma vez, afasta o ombro das orelhas. Exala, traz queixo em direção ao peito. E a última vez, inspira, empurra o chão, afasta as orelhas dos ombros, olhar acima. Exala, queixo em direção ao peito, empurra o chão, espreguiça e cessa o movimento. Olhar entre as mãos, você vai afastar a sua mão direita lá para frente. A sua mão esquerda vai passar por baixo do braço que está estendido e vai apoiar o seu ombro lá no chão. Apoiar uma parte do seu rosto. Estenda os braços. O direito que está estendido lá na vertical. O esquerdo aqui na horizontal. Solte um pouquinho essa região da escápula. Sinta esse trabalho acontecendo na sua lateral direita de alongamento. Relaxa o abdômen, respira. Inspire com a ajuda das mãos. Volte novamente lá para a posição de 4 apoios. Agora a gente vai fazer para o lado oposto. Você vai estender a sua mão esquerda lá na frente, na vertical. A sua mão direita ela vai passar por baixo. Você vai apoiar o seu ombro lá no chão, a região da escápula. Estende um braço lá no sentido vertical, lá na frente. E o outro estendido com a palma das mãos voltadas para o teto, lá na horizontal. Alonga esse lado esquerdo do seu tronco, alonga o braço. Relaxa o abdômen. Perceba a sua respiração. Se aproprie do momento presente. Inspira, relaxa, exala. Inspira e novamente, com a ajuda das mãos, volte para a postura de 4 apoios e procure se sentar com o apoio dos isquios, estendendo completamente as pernas lá para frente. Então, pernas estendidas com a ponta dos dedos voltados para o teto. Puxa os glúteos para o lado e para fora, sinta os isquios bem enraizados lá no chão. Mantenha a coluna ereta, peito aberto, olhar à frente. Se você quiser, se for mais confortável para a sua lombar, para ganhar mais espaço, use uma manta ou um travesseiro, algo do tipo, que vai ajudar a elevar o seu tronco. Apoie os seus isquios lá no seu acessório, seja um travesseiro, seja uma manta. Mantenha as pernas estendidas com o apoio dos isquios, peito aberto, olhar à frente. Inspira, entrelaça os dedos, estende lá na frente e eleve os seus braços lá para cima, com as palmas das mãos, se possíveis, viradas para o teto. Olhar à frente, ganhe espaço aí na lateral do seu tronco. Mantenha o peito aberto. Cuidado para não arredondar, não afundar a coluna, porque a intenção aqui com a tração, com esse alongamento, é ganhar espaço entre essas vértebras. Inspira, exala, volta os braços lá para baixo. E a gente vai trocar o entrelaçamento dos dedos. Então, inspira, eleve os braços com o peito aberto, com o olhar lá na frente. Mantenha a coluna ereta, com as pernas bem enraizadas no chão.
com a ponta dos dedos voltados lá para o teto. Para quem tem a faixa, e aí nesse caso não vai funcionar com o cinto, não vai funcionar com a canga, você pode fechar a sua faixa mais ou menos aqui na distância dos seus ombros, vai colocar a faixa aqui no punho e vai elevar os braços. Isso aqui vai trazer um pouco mais de espaço. Você pode aumentar o tamanho aqui do fecho aqui da sua faixa, né? Pode aumentar a amplitude. Mantenha o olhar à frente, ombros afastados das orelhas. Se tiver bem cômodo, se não tiver confortável, não use a faixa ou mantenha os braços afastados em uma direção maior. Isso vai trazer um pouco mais de conforto se você sente algum tipo de tensão nessa região das escápulas, nessa região dos ombros. Inspira, exala, volta os braços lá em direção ao chão. Para quem quiser, pode continuar com a manta ou com o seu travesseiro. A sua perna direita vai passar por baixo da perna esquerda. Então, você vai cruzar as pernas com os pés voltados para a lateral do seu quadril. Joelhos, se possível, um em cima do outro. A manta ou travesseiro vai ajudar a elevar o tronco, vai ajudar a elevar essa região, então fica mais fácil aproximar os joelhos. Para quem sente que ficou muito distante, então sugiro que use esse acessório. Pode segurar aqui na lateral dos pés, mantenha o peito aberto, relaxe os ombros para baixo e para trás. Olhar à frente. E vai sentindo como essa postura, ela vai alongando toda a lateral da sua perna, que está por cima, sua perna esquerda. Olhar à frente. Respira. Se estiver tudo bem, se estiver confortável, pode trazer um pouquinho o tronco lá em direção à perna que está flexionada. Cuidado para não arredondar a coluna. Então, a intenção aqui é ganhar espaço. Tronco em direção ao joelho, com o peito aberto. Olhar à frente. Mantenha os dois isquios firmes, apoiados lá no chão. Aos poucos, se tiver tudo bem, se não estiver causando nenhum tipo de desconforto, vai trazendo o queixo, vai trazendo a cabeça lá em direção aos joelhos e na exalação vai soltando o peso da cabeça. Inspira, relaxa e volte o tronco lá para o seu eixo vertical, olhar à frente, peito aberto, trazendo consciência para o movimento. Estenda as pernas mais uma vez lá para frente, com o peito aberto, e mude agora a posição das suas pernas. Então, a perna que estava embaixo, agora ela fica por cima. Os pés virados na lateral do seu quadril. Isquios firmes, sustentando a postura. As mãos você pode usar para segurar aqui nos pés e ganhar um pouco mais de sustentação. Olhar à frente. Abra o peito. Procura observar a sua respiração. E novamente, se for confortável, vai direcionando o seu tronco lá em direção ao joelho que está flexionado. Vai ganhando um pouco mais de espaço, sem se preocupar se vai aproximar o queixo do joelho. Essa não é a intenção. Aliás, sugiro que se estiver arredondando muito a coluna,
Permaneça aqui com o olhar à frente, com o peito aberto. E só vai estender, só vai flexionar o tronco realmente se estiver confortável. Se você sentir que está tracionando e alongando a sua coluna. Mantenha os dois isquios apoiados lá no chão e vai sentindo como a sua perna direita, agora por cima da perna esquerda, ela ganha um pouco mais de alongamento. Aí na lateral e solta. Solta na exalação. Traz consciência para o seu movimento, sem pressa, sem nenhum tipo de julgamento ou comparação. Inspira e retorne a sua coluna lá para o eixo vertical. Para quem quiser, flexione as pernas, mantenha as plantas dos pés unidas, apoiados no chão, abrace os joelhos, olhar à frente, peito aberto e tracione mais uma vez a sua coluna, elevando toda a sua extensão, todo o seu tronco. E permaneça aqui por uns instantes nesse campo de auto-observação. Estenda a sua perna direita com a ponta dos pés virados para cima. A sua perna esquerda vai passar por cima da sua perna que está estendida, com a planta do pé apoiada no chão. Novamente, se estiver curvando a coluna, a lombar, procure se sentar em um travesseiro, em uma manta. Você vai usar o seu braço direito para abraçar a sua perna esquerda, olhar à frente, alonga. O outro braço lá atrás do quadril, alonga a coluna, inspira e gira o seu tronco para o sentido oposto da perna que está estendida. Vai exalando, ganhando espaço, torcendo, nutrindo todas as vértebras, toda essa região da sua coluna. Inspira, exala, ganha mais mobilidade e volta na exalação com cuidado, sem pressa. Estenda agora a outra perna esquerda. A perna direita ela passa por cima da perna estendida. Abrace com a sua mão e alonga a coluna. Cresce. Antes de pensar em torcer, cresce a coluna. Mantenha o peito aberto, olhar à frente. A torção ela vai acontecendo a partir da base do quadril. Então a intenção novamente é ganhar espaço, é nutrir toda a extensão da sua coluna. Então para isso, só vá girando, só vá percebendo como é possível ganhar mais espaço a partir desse alongamento que acontece lá na base do seu quadril. Então ganha espaço, alonga a coluna, inspira, exala e o olhar passa lá para cima do seu ombro, da sua mão que está apoiada atrás do seu quadril. Inspira, exala e volta exalando. Estende as pernas. Para quem tem parede, eu vou sugerir que sente-se de lado próximo à parede e vai estender as suas pernas na vertical com apoio dos glúteos. Então, sente-se de lado, aproxime as pernas na parede, com as plantas dos pés voltadas para o teto. E estenda os seus braços lá na direção da sua cabeça, no sentido vertical, com as palmas das mãos voltadas lá para cima. Perceba se a sua região da lombar, sua região sacral, ela está apoiada no chão. Cuidado para não contrair essa região.
Vai sentindo como o asana se comporta, como o seu corpo percebe a postura. Une as plantas, os pés, flexiona os joelhos e vai trazendo esses pés mais próximos aí da região do seu períneo. Exalando e subindo. Então é um movimento dinâmico. Inspira. Exala, aproxima as plantas dos pés e traz aí mais próximo da região do períneo. E vai fazendo esse movimento dinâmico de elevar a perna, unir as plantas dos pés e trazer próximo à região do seu períneo. Para quem não tem parede, a gente vai fazer isso com o apoio das mãos ou da faixa, ou do cinto, do material que você tem aí disponível. Então, você vai abraçar os seus joelhos. Sinta aqui as pernas, as coxas próximas do abdômen. Entrelaça os dedos por trás lá dos joelhos. Estende as pernas. Afasta os ombros das orelhas, ombros para baixo e para trás. Plantas os pés voltadas para o teto e flexiona. Inspira, flexiona. Inspira e flexiona os joelhos. Então, para quem tem parede, se optar, faça como eu fiz ali na primeira opção. Para quem não tem parede ou tem parede, se preferir fazer dessa forma, tudo bem. Então, vai sentindo o seu corpo, como ele reage, como ele se comporta, qual é a necessidade do momento. E se sentir que tá tudo bem, com a ajuda da faixinha, do seu lenço, passa lá a faixa no peito do seu pé. Não tensiona a região dos ombros. Afasta as orelhas, os ombros. Olha lá em direção ao teto. E pode fazer aqui movimentos de vai e vem. Vai e vem. Inspira, exala. Inspira, exala. Para quem estava usando a parede, pode fazer agora essa postura, pode trazer esse movimento de vai e vem. Cuidado para não tirar os glúteos do chão, não é essa a intenção. O movimento aqui é só para ganhar um pouco de alongamento na parte posterior da sua perna. Para quem quiser intensificar, se tiver tudo bem com o seu corpo, traz a faixinha lá próximo da bola dos pés, próximo aos dedos. Vai sentir essa área se alongando, ganhando e intensificando o movimento. Inspira, exala. Solte a faixinha para quem está usando. Novamente, abraça os joelhos. Traz as coxas em direção à região do abdômen. Ombros para baixo, afastado das orelhas. Estenda a sua perna, as suas pernas, lá em direção ao chão. Sinta a sua lombar apoiada no seu tapete. Você vai estender a sua perna direita. E aí, novamente, eu vou pedir para usar a faixa ou a canga. Então, estende a sua perna direita lá para o teto e mantenha a sua perna esquerda lá em direção ao chão, com as pontas dos dedos voltadas para o teto. Ombros no chão, não tensione essa região. Usa faixa, quem não tem faixa pode entrelaçar os dedos atrás do joelho. Mas eu sugiro que se você tiver um cinto ou uma faixa, vai facilitar o próximo movimento. E aí, novamente, como a gente fez lá com as duas pernas, vai fazendo mobilidade.
sem pensar na permanência. Então, vai e vem, coordenando o movimento e respiração. A perna que está estendida, ela está ativa, com as pontas dos dedos apoiados no chão. Quando sentir que está tudo bem, cessa o movimento, traz novamente a sua perna lá no eixo vertical. Segura a sua perna com a mão esquerda, estenda o outro braço lá para a lateral e vai trazendo a sua perna lá no lado contrário. Vai descendo a perna, vai exalando, vai percebendo se é possível descer um pouquinho mais. Não force o movimento, não force o alongamento. Ele é um pouquinho mais intenso, então quem estiver fazendo vai sentir que essa parte da lateral, ela está sendo bem alongada, pegando desde lá a base do seu quadril. Vai exalando, sem pressa, fazendo essa torção. Inspira, volta a perna lá em direção ao teto. Segura a sua faixa, sua cama com as duas mãos. Estabiliza a sua perna novamente na vertical. E exala, trazendo a perna agora, abrace o seu joelho e traz a coxa lá em direção ao peito. Solta a respiração. Perceba o seu corpo. Perceba se há diferença de um lado para o outro. Ganhe intimidade com o seu corpo físico, com os corpos mais sutis, com a sua respiração. Solta a perna, estenda agora. E a gente vai elevar a outra perna lá em direção ao teto, com a ajuda da faixa ou com a ajuda das mãos, atrás dos joelhos. E vai fazendo novamente esse movimento de vai e vem, coordenando a sua respiração, sem pressa de chegar a algum lugar. Novamente, leva a atenção para a região dos ombros, se não está contraindo, se não está tensionando. Respira, exala, inspira, exala. E a gente vai fazer agora a torção para o lado contrário. Então, segura com uma mão, estende o outro braço lá no sentido da horizontal. E vai trazendo a sua perna em direção ao chão. Sem pressa de aproximar o pé no chão, não é essa a intenção. Aqui, com a ajuda da faixa, você vai sentir que é possível ganhar um pouquinho de alongamento nessa região lateral. Dá para fazer essa mesma postura apoiando a perna lá na parede. É um pouco mais intenso, então nesse momento eu sugiro que faça aqui. Se estiver doendo, se estiver intenso, pode colocar um bolster, pode colocar uma pilha de cobertas. Então, o importante aqui é o alongamento, mas é também priorizar pelo conforto, não é causar nenhum tipo de dor. Então, alonga, inspira, exala. Não esqueça da perna que está lá estendida, ativa, cuidado para ela não tombar para o lado. Inspira, exala. E traz a perna novamente lá para o eixo vertical. Se sentir que precisa de um pouco mais de movimento, de mobilidade, faça novamente esse movimento de vai e vem. Estabiliza a perna com as plantas, com a planta do pé voltado lá para o teto. Solte a faixinha. Abraça os joelhos com as mãos, os dedos das mãos entrelaçados, traz a coxa lá em direção ao abdômen. Mantenha o foco na respiração, ela vai te indicar se você está indo além dos seus limites. Observe.
Traga consciência para todo o movimento que você está fazendo nesse momento. Inspira. Exala. Estenda as pernas, una as pontas dos dedos, os calcanhares. Se não tiver nenhuma dor no ombro, estenda as palmas e os braços das mãos lá para trás, na direção da cabeça. Como se alguém estivesse puxando as suas mãos para um lado e alguém estivesse puxando os seus pés lá para o outro. Ganhe esse alongamento em toda a extensão do seu corpo. Apoie a cabeça com as mãos, com os dedos entrelaçados. Eleve um pouquinho a cabeça. Perceba se seu corpo está alinhado, se não está voltado mais para o lado direito ou esquerdo. Olhe um pouquinho, alinhe o seu corpo. Estenda os braços. Sinta esse alongamento. Sinta essa tração. Se estiver muito forte, coloque os braços aqui na lateral do tronco. E vai percebendo qual é a necessidade que o seu corpo está pedindo nesse momento. Mantenha agora as plantas dos pés voltadas, apoiadas aqui no chão. O seu pé direito, ele vai se apoiar na sua perna esquerda. Então, mantenha a planta do pé esquerdo no chão e o seu pé direito vai apoiar lá no joelho. Você vai passar a mão direita nesse espaço entre as suas pernas, vai encontrar a sua mão lá no joelho e vai trazer, na medida do possível, a sua perna lá em direção ao seu abdômen, sem pressa. Quem não conseguir entrelaçar os dedos lá no joelho, use a faixa, use a sua canga. E vai trazendo essa perna cada vez mais próxima lá do seu abdômen, sem tensionar qualquer parte do seu corpo. Inspira, perceba o alongamento na lateral da sua perna, em toda essa extensão. Exala, volta a planta do pé lá no chão. E a gente vai mudar agora a perna. Então, uma perna, a planta do pé no chão. Novamente, se tiver difícil entrelaçar os dedos, use o acessório aqui com calma, com gentileza. Pode fazer um movimento dinâmico, até ganhar confiança e sentir que o corpo ele está um pouco mais solto para entrar então em uma permanência de algumas respirações. Mantenha o joelho, mantenha os ombros afastados das orelhas, cuidado para não tensionar essa região. Inspira, vai ganhando mobilidade, vai ganhando consciência em seu corpo. Exala, volta a planta do pé e abraça os dois joelhos, entrelaçando os dedos e trazendo as pernas lá em direção ao abdômen. Olhar lá para o teto, o queixo ligeiramente em direção ao peito, então cuidado para não contrair o pescoço. Para quem quiser sentir, pode apoiar as duas mãos nos joelhos e fazendo círculos, como se fosse uma automassagem aí na região da sua lombar. Então, faça 3,
Movimentos suaves, com gentileza para um lado. Faça 3 movimentos para o lado oposto. Já estamos finalizando a nossa prática, como eu disse, simples, com variações, adequações para o seu corpo. Então, não force nenhuma postura. Se sentir que algum dos exercícios aqui foram intensos, então eu sugiro que não faça. E que repita essa prática 1, 2, 3 vezes na semana, porque afinal de contas a gente só vai ver o resultado com uma certa constância. Plantas os pés apoiadas no chão, com os joelhos unidos, calcanhares unidos. Os braços, eles podem estar abertos na horizontal. Eu tô aqui sem espaço, então você pode abrir os braços na horizontal, apoiando toda essa região da escápula, com as palmas das mãos voltadas para cima e como se fosse um pêndulo. Vai girando suas pernas, vai tombando para um lado e para o outro. Tomba para o lado esquerdo, tomba para o lado direito. Vai torcendo o seu corpo com carinho, com respeito, observando o que é mais adequado para você nesse momento. Então, o yoga nos conduz a esse caminho de auto-observação e o caminho que nós chamamos da não violência, de ahimsa. Então, cada um dentro das suas possibilidades no dia de hoje, vai sentindo se é possível ir aproximando os joelhos um pouco mais do chão. Então, a princípio, a gente está fazendo esse movimento dinâmico, onde o movimento começa lá pela base do seu quadril. E quando você sentir que ganhou um pouco mais de mobilidade e conforto, você vai tombar e permanecer por alguns instantes para um dos lados. Ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Se o joelho não está aproximando do chão, você pode apoiar com o travesseiro, com a manta. Use a palma da mão lá em cima do joelho para ganhar um pouco mais de intensidade na sua torção. As torções, elas ajudam a nutrir o eixo da nossa coluna, toda a nossa coluna. Se tiver tudo bem, olhe lá para o lado oposto das suas pernas. Se estiver tensionando o pescoço, eu sugiro que permaneça com o olhar lá em direção ao teto. Então, a mão, ela vai servir como uma alavanca, ela vai ganhar, ela vai levar um pouquinho mais de intensidade para a sua torção. Se está muito forte, se está muito intenso, como eu disse, você pode apoiar os seus joelhos em uma manta, em um travesseiro, em uma almofada. Inspira, volta as pernas, mantenha as plantas dos pés unidas e enraizadas lá no chão, os braços estendidos na horizontal. E como eu disse, eu estou um pouco aqui sem espaço, mas se você tem espaço aí, mantenha os braços abertos na horizontal, com o apoio das escápulas, do pescoço, cabeça. Traga conforto para a sua postura e ligeiramente deixe as pernas tombarem para o lado oposto, se possível, joelhos unidos. Use a sua mão para intensificar um pouco mais a torção, se o seu corpo permitir. E se tiver tudo ok, olhe lá para a direção oposta da sua perna. Vai exalando,
ganhando um pouco mais de mobilidade, nutrindo, alongando, cuidando do seu corpo. Inspira, exala, volte o corpo lá para o eixo central. Deixe as pernas ligeiramente tombarem para um dos lados. Relaxa o maxilar, relaxa o rosto. Suaviza a sua respiração. Estenda os braços no sentido do seu tronco, com as palmas das mãos viradas para cima. E vai trazendo agora essa sensação de corpo relaxado, de mente relaxada. Essa sensação daquilo que foi nutrido em seu corpo, desses 10, desses 15, desses 20 minutos de autocuidado, de auto-amor.